Olá, família amada, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma palavra, a mais um conteúdo aqui pelo canal, tá bom? Eu sou teu irmão em Cristo, Elson Jesus, falo aqui da Bahia. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Todos os dias, a não ser quando acontece algum imprevisto, nós temos aqui mensagens ou ao vivo, ou deixamos uma pequena reflexão, uma mensagem gravada aqui pelo canal às 19 horas, tá bom? Vamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento, vamos continuar falando daquilo que de fato edifica, daquilo que mostra a nossa posição no eterno, aquilo que de fato mostra como nós estávamos vivendo Deus, como nós estávamos acreditando, né, que estávamos agradando a Deus, que na verdade não era. Nós estávamos praticando preceitos de homens. E este, amados, é o tema: honrando a Deus com os lábios. Este é o tema: honrando a Deus com os lábios. E assim estávamos nós. Vamos lá, obrigado você que está entrando aí, obrigado você pelo teu comentário, obrigado você, já vai deixando o teu like, compartilha também se esse conteúdo te edificar, tá bom? Então vamos entender, querido, o que nós vamos falar aqui, como nós temos falado em todas as mensagens, não é nada pessoal, tá bom, abençoado? Nunca leve para o lado pessoal. Esse irmão tá falando diretamente para mim, tá me acusando, tá me julgando. Não, nós estamos falando aqui em um contexto geral, tá? Também não generalizando no sentido de que todo mundo pratica isso, mas em um contexto geral da religiosidade, da forma errada que nós estávamos aprendendo no sistema religioso, seja ele qual for, evangélico, espírita, católico, umbandista, enfim, qualquer sistema religioso que se baseia na Bíblia como fonte de informação acerca do Criador, tá? Eu não quero falar aqui do budismo, eu não quero falar aqui do hinduísmo, eu não quero falar aqui daquelas religiões que usam outros livros como fonte de inspiração, como fonte de divino. Não quero falar sobre isso. Quero falar principalmente desses que se utiliza das escrituras bíblicas para defender a sua crença, né? E olha os equívocos que nós estávamos vivendo. Por favor, se você tiver acesso, acompanhe comigo Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 15, no versículo 7 em diante. Olha o que o próprio Jesus estava falando, tá, abençoado? Então vamos olhar, né, para ver se a carapuça vai servir, porque para mim serviu, não vou mentir, mas graças a Deus estou curado. Olha lá, Mateus capítulo 15, versículo 7 em diante. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Ô irmão Elson, então Jesus estava falando que Isaías profetizou a vosso respeito, a respeito de um público a quem Jesus estava falando. Sim, Jesus não está dizendo a vosso respeito, vocês brasileiros, a vosso respeito, vocês europeus, a vosso respeito, vocês asiáticos. Não, Jesus estava falando a vosso respeito acerca daqueles hipócritas fariseus que estavam ali ouvindo a mensagem que estava saindo da boca de Cristo, certo? Mas como eu te falei, observe que isso, direta ou indiretamente, nos afeta, nos atingiu, porque essas mesmas lições e essas mesmas doutrinas chegaram no nosso século e nós fomos influenciados por elas. E as características, né, estão aí. A síndrome farisaica está aí atuando no nosso século, no século 21. Então, essa mensagem também ela vem de alguma forma nos atingir, nos afetar, nos impactar. Então, olha lá. 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, ou com seus lábios, mas o seu coração, a sua mente, né, está longe de mim. E hoje é diferente.
Quantas pessoas aprendem a honrar a Deus da boca para fora? Mas o coração, a mente, o entendimento está longe de Deus. Entendeu, abençoados? Que esta palavra, ela atravessou o tempo e mesmo Jesus estando falando para um público específico, esta palavra também, ela é endereçada aos nossos corações, na vida dos filhos de Deus, para ensinar, para curar, para cortar, para ministrar e edificar. Na vida daqueles que são rebeldes a esta palavra ainda serve para estes. Vocês são hipócritas. Vocês honram a Deus com os lábios, mas os seus corações, disse Jesus, está longe de mim. Foi isso que ele disse. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Mas em vão me adoram, ensinando. Então eles ensinavam. Observa o que é que eles estavam ensinando. Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens abençoados. Eles não estavam ensinando doutrinas que eram preceitos de Deus. Eles estavam ensinando doutrinas que eram preceitos dos homens. 10. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Então Jesus estava querendo que a multidão o ouvisse e passasse a entender a sua mensagem. Nós em graça fomos chamados para ouvir, né, a voz da graça e agora compreender a mensagem. Para quê, irmão Elcio? Para que nós não venhamos continuar aprendendo preceitos e doutrinas que não vêm de Deus, mas que vêm do homem. E assim nos tornamos hipócritas, honrando a Deus com os lábios, mas o coração, a mente, totalmente longe dele. Longe dele por quê? Porque não estávamos servindo a Deus pela palavra. Nós estávamos servindo a Deus sem entendimento. Mesmo com zelo, assim como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, lá no versículo 2. Eu dou testemunho que esse povo tem zelo de Deus. Eles são cuidadosos, zelosos, mas sem entendimento. Então se tornam hipócritas. Por quê? No contexto, Paulo vai dizer, porque eles não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo, mas eles queriam estabelecer a sua própria justiça. E não se sujeitou à justiça de Deus. Então, são hipócritas que honram a Deus com os lábios, mas os corações estão longe. Por quê? Porque eles estão fundamentados em doutrinas e preceitos dos homens e não de Deus. Então, é diferente no nosso tempo, abençoado. Quando um líder religioso ensina que você vai levar para sua casa um copo de água que ele orou e aquele copo de água vai curar um enfermo, isso é doutrina de homens, abençoado, não tem nada a ver com Deus. Leve para casa esse envelope consagrado e você vai receber, sabe, uma porta de emprego, você vai ser bem sucedido. Isso é preceitos de homens, atualizando, trazendo para a nossa geração. Quando um líder religioso ensina que você vai praticar uma semana de jejum e Deus vai entrar na tua causa, imagine que Deus vai depender, necessitar de que você passe uma semana fazendo jejum, passando fome, para que Deus venha agir na sua causa. Sendo assim, aquelas pessoas que estão mendigando, aquelas pessoas que estão, nesse exato momento que você está me acompanhando, pessoas que estão procurando pedaço de pão em túneis de lixo para se alimentar, Deus iria atuar, agir, providenciar algo porque eles estavam ali passando fome, fazendo jejum. Não existe isso, abençoados. Vocês estão entendendo a discrepância? Então, que Deus injusto, que Deus macabro é este da religião? Onde o religioso pensa que se ele fizer um jejum de 24 horas, Deus vai agir na vida dele porque ele está sacrificando ao Senhor. Em contrapartida, aquele abençoado que está uma semana na rua sem se alimentar direito, Deus não vai agir na vida dele porque, afinal de contas, ele não consagrou aquele jejum a Deus ou aquela abstinência de alimento.
Que Deus é esse que a religião enxerga e prega? Que Deus é esse que estão ensinando aí fora, abençoado? Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Isso não tem nada a ver com o Criador, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Eles são hipócritas, eles honram a Deus com os lábios, mas o coração, o entendimento está totalmente longe de Deus, abençoados. Isso não existe. Isso seria um Deus injusto, um Deus carrasco, um Deus malvado, um Deus perverso. E é esse entendimento que muitas pessoas estão tendo de Deus por causa desses ensinamentos deturpados de líderes religiosos desprovidos da verdade de Deus, que estão ensinando preceitos de homens, doutrinas de homens, e não, propriamente dito, o Evangelho que glorifica ao Eterno. Entenderam? É o versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Estão conduzindo as pessoas ao erro. Eles não estão levando as pessoas a um conhecimento do Criador. Eles estão levando as pessoas ao erro. Ao invés deles levarem as pessoas a um conhecimento de Deus, para as pessoas passarem a amar a Deus, eles estão levando as pessoas a terem dúvida de Deus, a questionar Deus, sabe? Até ficar com raiva de Deus por causa dos ensinamentos em nome de Deus deturpado, né? Quantos maus exemplos, testemunhos, né, nós ouvimos aí. Em nome de Deus, o pastor roubando, destruindo. Em nome de Deus, a pessoa estuprando. Em nome de Deus, a pessoa matando. Em nome de Deus, as pessoas fazendo coisas erradas e tentando se cobrir. Não, porque Deus, porque não tem nada a ver com Deus, abençoado. Doutrinas e preceitos de homens. Homens hipócritas que honram a Deus, que adoram com os lábios, mas o coração, o entendimento totalmente fora, longe do Senhor. Olha lá, Colossenses, por favor. Colossenses, carta aos Colossenses, lá no capítulo 2. Olha o que diz o texto. Colossenses, capítulo 2. Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 4. Olha lá. Paulo já orientava, tome cuidado com esse povo. 2,4 Colossenses. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então havia uma ordem, né, que Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Havia uma ordem e uma firmeza da fé daquele povo em Cristo. E não no homem, não em Paulo, não nos líderes, não naqueles que estavam ensinando doutrinas e preceitos de homens. Mas o povo estava fundamentado e alicerçado em Cristo. Versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, no Senhor. Versículo 7. Colossenses, agora 2,7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fortes ensinados, abundando em ação de graças. Então, quem estava ensinando ali? O apóstolo Paulo. E Paulo estava ensinando aquele povo a abundar na fé, a estarem arraigados, fundamentados em Cristo e não vivendo a religiosidade, não vivendo preceitos e doutrinas de homens. Pelo contrário, Paulo estava chamando a atenção justamente para aquele povo não cair nesse engodo, nesse engano de praticar aquilo que o homem estava ensinando segundo os seus próprios conceitos e não estarem se sujeitando à doutrina sã de Cristo. Olha lá o versículo 8, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Viu, abençoados? O povo que honrava Deus com os lábios, mas o coração estava longe dele, era um povo que estava servindo, entre aspas aqui, servindo a Deus,
pela tradição dos homens e pelos rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então é essa barganha, essa negociata que nós vemos hoje aí no meio religioso. E você leva para casa um lenço, e você leva para casa uma fronha, e você leva para casa um vaso de óleo ungido, e você leva para casa um copo de água orada, e você leva para casa a rosa do puxamento espiritual. Queridos, isso é misticismo, crendice, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso são rudimentos do mundo. Doutrinas e preceitos dos homens. E Paulo já dizia, fuja disso. Não deixe essas pessoas te dominar com vãs filosofias. Os pseudos altares hoje só tem filósofos da fé. Tá? Filósofos religiosos. Pessoas que explicam e falam. Pessoas que têm lá uma certa eloquência, uma capacidade verbal, uma capacidade de oratória, e estão lá persuadindo as pessoas, enganando as pessoas em nome de Deus. E Jesus chamando a multidão a si, Jesus disse, olha, cuidado, ouvi e aprendei, eu quero que vocês aprendam, para vocês se libertarem desse sistema maligno religioso. Era isso que Jesus ensinava, e era isso que Paulo estava ensinando, e é isso que nós estamos falando. Algumas pessoas nos interpretam mal, mas vocês são radicais, vocês ficam batendo nos irmãos. Não, nós estamos batendo em um sistema religioso corrupto, enganador, que estão destruindo os filhos de Deus, os nossos irmãos. Nós estamos batendo, abençoado, nessas lideranças, nesses homens corruptos de entendimento que estão ensinando o povo de Deus preceitos e doutrinas teológicas, humanas, filosóficas, e não o evangelho que de fato liberta e transforma o caráter do Filho de Deus. Olha lá, versículo 8 ainda. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Viu aí, abençoados? Porque nessas coisas vocês não vão se ver perfeitos nunca. Agora, uma vez que você é arraigado, alicerçado, fundamentado na palavra do Criador, olha como você se vê. Versículo 10. E estáis, eu vou ler o 9 e o 10. Porque nele habita corporalmente em Cristo, toda a plenitude da divindade. Então, quando você aprende dele, olha o que acontece no versículo 10. E estáis perfeitos nele. Nele você está perfeito, nele você se encontra perfeito, nele você se vê perfeito, nele, no eterno, na obra de Cristo, você se vê abençoado, você se vê mais do que vencedor, você se vê um salvo, nele você se vê fortalecido, sim, nele você se vê edificado. Mas na religião, na religiosidade, nas doutrinas e preceitos do mundo e dos homens, você sempre se vê falho, você sempre se vê um pecador, você sempre se vê um miserável, pobre, cego e nu. Olha lá, versículo 11, no qual... Não, vou ler o versículo 10 novamente. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Agora sim o 11. No qual também está circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, essa circuncisão fala de aliança, abençoado? E a aliança que foi feita lá no primeiro pacto era a circuncisão na carne. E a circuncisão agora, na nova e eterna aliança, é uma circuncisão que é feita no nosso entendimento. Você tem essa aliança, você agora tem este vínculo, você tem esta ligação com Deus mediante o entendimento que está circuncidado, que foi edificado, que foi fortalecido e doutrinado, orientado por Ele, pelo próprio Criador, pelo próprio Espírito em nós. Amém? Então vamos ler o versículo 16 em diante também para fortalecer esse entendimento. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Mas você não guarda o sábado, você não pratica as festas de Pentecostes.
Mas tem as festas das primícias, tem as festas dos tabernáculos. Querido, nós não somos judeus, nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos mais vivendo as filosofias religiosas judaicas, nós não estamos mais vivendo debaixo das doutrinas de homens, debaixo dos rudimentos do mundo, que eram as práticas do judaísmo antigo. Não, nós estamos vivendo agora pela fé na obra que o Cristo executou, estamos desfrutando da plenitude da graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Amém? 17. Que são sombra das coisas futuras e já é realidade hoje, mas o corpo é de Cristo. Olha o versículo 18, diz assim: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que se não viu, estando em vão, inchados na sua carnal compreensão. Os preceitos dos homens, as doutrinas dos homens, os rudimentos do mundo é carnal compreensão. E vamos participar da campanha do sal. Eu já fiz isso, abençoado. Os meus líderes religiosos mandavam eu sair jogando sal, né, com a equipe na rua. Era para consagrar o bairro. Consagrar o bairro ou salgar o bairro? E sai jogando sal, e sai jogando óleo, azeite, né? Comprava o azeite, o óleo no supermercado, e o pastor orava e dizia que ungia aquele lugar. E você não vê a mudança de nada, porque a mudança está nas pessoas que aprendem o evangelho, e não nesses ritos, nesses preceitos de homens, nessas doutrinas perversas e ignorantes da religião. E eu saía lá e jogava o sal, e jogava o óleo, e vai lá e joga o sal na cama do casal, porque o homem está se prostituindo, a mulher está traindo o marido, então vai lá e joga o sal na cama, e joga o óleo na cama, e nós íamos e fazíamos esses ritos que não mudavam em nada. Não trazia nenhum tipo de benefício. Agora hoje, quando você senta com uma pessoa, quando você fala da palavra de Deus, quando você fala do amor de Deus, quando você fala do evangelho, quando você fala do que Deus de fato quer para as nossas vidas, aqueles que dão ouvido a esta palavra, eles têm as mentes transformadas. Isto é um culto racional, é servir a Deus com entendimento, com a mente salva, e não debaixo de ritos e doutrinas de homens que adoram a Deus com os lábios, mas o coração, a mente, está totalmente longe do Senhor. Olha lá, é o 18, né? 2,18. Colossenses 2,18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos. O que nós mais vemos é isso hoje. Ah, porque Deus está me mostrando aqui um anjo com a espada na mão. Ah, porque Deus me mostrou um anjo que está ali à sua retaguarda. Ah, porque Deus me mostrou um anjo e esse anjo trouxe o entendimento. Querido, isso é doutrina de homens, rudimentos do mundo. Isso é misticismo, crendice. Isso não tem nada a ver com revelação do Pai para as nossas vidas. As pessoas estão enganando e outras sendo enganadas. Mas é bíblico, né? O meu povo gosta disso. O povo de Deus gosta. O povo de Deus não gosta do evangelho. Eu não estou generalizando. É claro que aqueles que receberam a graça de Deus amam esta palavra. Mas muitos filhos de Deus gostam do ocultismo, do misticismo. Sabe? Olha, Deus está me mostrando que o número da sua identidade é 25, 18, 14, 33. Deus revelou. Deus está me mostrando que você está com desejo no coração e Ele manda de dizer para você abrir mão desse desejo. E a pessoa, oh meu Pai do céu, eu acordei hoje de manhã com aquele desejo maligno, aleluia. E aí Deus usou o profeta para dizer para eu deixar esse desejo. Quem é que não tem um desejo de alguma coisa, abençoado? Isso é probabilidade. Aí as pessoas falam isso para uma multidão, vai que cola. E sempre cola, né, abençoado? Deus está me mostrando que tem uma mulher aqui nessa reunião que está sofrendo, que tem orado. Ué, uma reunião, uma multidão de pessoas que estão ali para ouvir supostamente uma palavra de Deus. É claro que tem pessoas ali que oram,
Tem pessoas ali que pedem algo a Deus. Afinal de contas, aquelas pessoas estão ali para quê? Então tem pessoas ali que têm, né, os seus desejos, que fazem as suas petições ao Criador. De repente o pregador chega e diz: Deus está me mostrando que entre vocês aqui tem uma mulher. E esta mulher tem clamado às madrugadas. Aleluia! Talvez seja você que esteja acompanhando esta live. Deus está me mostrando que tem pessoas aqui acompanhando esta live. E Deus já me mostrou que é um homem. Este homem que tem buscado a Deus nas madrugadas. Este homem que tem pedido a Deus uma prosperidade. Não é possível ter alguém assim assistindo? Sim! Aí eles dizem: Deus está mandando te dizer você mesmo. Deus está mandando te dizer que Ele tem uma bênção para você, que Ele está abrindo uma porta de provisão para a tua vida. Se é com você que Deus está falando, eu vou deixar aqui o meu contato e você vai confirmar comigo, você vai gravar um testemunho e vai dizer verdadeiramente: Deus usou a boca do profeta. Não é isso que acontece, abençoado? Viu como é fácil manipular as pessoas? Viu como é fácil você dizer que tem uma mensagem de Deus para a tua vida? Ei, você aí, Deus está me mostrando para você não entrar nessa barca furada. Esse casamento não é de Deus. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem? Quantas pessoas estão ouvindo esses pregadores falando essas coisas? Quantas pessoas estavam com seus casamentos marcados? E muitas delas deixaram de ser felizes porque ouviam um falso profeta dizendo que Deus estava dizendo que aquilo era um diabo armando um laço para você sair da santidade, para você cair em tentação. E as pessoas acreditaram nisso. E são pessoas que vivem amarguradas, depressivas, pessoas tristes, pessoas que não querem conta com Deus por causa de um falso profeta, de pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo e comprometimento com o evangelho, com a verdade, mas estão aí ensinando heresias, doutrinas e preceitos de homens, rudimentos do mundo e escravizando a mente das pessoas. Infelizmente, com a sua carnal compreensão. Olha lá, é o versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, quanto dos anjos, metendo-se em coisa que não viu, mas diz que viu. Deus me mostrou um anjo, não viu nada. Deus me mostrou uma pessoa aqui vestida de vermelho. Aí de repente, no meio da multidão, vem de lá para cá uma senhora vestida de vermelho. Aí o povo: oh glória, aleluia, fala Jeová, Deus bradando na terra. O camarada, ele já viu que tinha gente de vermelho ali no meio da reunião. Deus está me mostrando que tem um homem aqui vestido de camisa azul e Deus tem uma bênção para ele. Ele já viu alguém de camisa azul. Quando vê, tá lá o irmão de camisa azul. Canta. Ele diz: Deus tem uma vitória para você. Ah, que coisa, né, abençoado? Quantas vezes eu fui vítima disso no sistema religioso? Deus está me dizendo que você vai para o estado de São Paulo. Aleluia! Isso já tem mais de 20 anos. Eu nunca fui em São Paulo. Não tenho interesse de ir em São Paulo. Mas ele disse que Deus mostrou que eu estava indo para São Paulo pregar. Posso até ir um dia. Mas olha que profetada. Coisa sem fundamento. Viu, abençoado? Então é isso que esse povo está fazendo. Ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Eu lembro que certa feita eu estava ministrando no sistema religioso e quando eu terminei a ministração, veio uma missionária do Cocó de Fogo e ela deu 2 rodadas assim na minha cara e jogou o cabelo na minha face e ela disse assim: quando você pregava, aleluia, Deus me mostrava uma cachoeira atrás de você e umas pedras pretas, sabe? Pedras preciosíssimas. E Deus me mostrava aquelas pedras e você, no meio daquelas pedras, eu disse: oxe, daqui a pouco a mulher está dizendo que eu sou Lúcifer, né? Como eles entendiam que Lúcifer andava no meio das pedras afogueadas. Que cachoeira, abençoado. Que pedra que aquela mulher viu? Nenhuma coisa, nem outra. Ela não viu nada. Mas ela entra, ou eles entram em êxtase e começam a ensinar doutrinas que são preceitos de homens. E quando você ministrava, eu ouvia isso direto no sistema.
Eu pregava e quando eu estava ministrando, vinha sempre um cara. Assim, aquela coisa, né, pessoal? Você pregava com aquela convicção, você pregava com aquela segurança, e ninguém vinha para cá botar o dedo na minha cara e dizer que Deus estava mostrando que eu estava em pecado. Ninguém vinha para cá dizer que Deus estava me mostrando, que Deus estava mostrando que eu estava desobedecendo o pastor. Ninguém vinha para cá dizer que Deus estava dizendo, mostrando para eles que eu estava em fornicação. Não, só vinham trazer mensagem para bajular o pregador. Então, depois que eu terminava o sermão, Deus está me mostrando uma porta aberta para você. Lembra dos 400 profetas de Baal? Que o rei disse, vamos subir, vamos à guerra. E chamou ali Josafá. E Josafá disse, vamos consultar Deus. E quando os profetas vieram, só profetizavam a favor do rei. E Josafá disse, vem cá, que negócio é esse? Não tem outro profeta aí não para a gente consultar Deus não? Que esses 400 profetas só está dizendo sobe, 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 sobe que você vai ter bom êxito? Que negócio é esse? É assim no sistema religioso, abençoado, né? Deus está me mostrando isso, e Deus está me mostrando que você vai conquistar seu carro, e Deus está me mostrando que você vai conquistar seu emprego, e Deus está me mostrando isso, e as pessoas ficam ali, sabe? Iludidas. As pessoas são levadas por esses movimentos. Doutrina de homem. E o pregador, ele sai de lá todo cheio de si, o ego lá em cima, não, porque Deus me usou. Mentira, abençoado. Aqueles camaradas, temos muito aí na nossa geração. Esses camaradas que ficam aí adivinhando a vida dos outros. Que no meio de 50 ele acerta 2, 3 probabilidades. Cheio de si, cheio do eu. Esses camaradas abençoados, quando coloca a cabeça no travesseiro, vem a perturbação na mente, porque eles sabem, eles têm consciência que isso não agrada a Deus. Essas adivinhações, isso é, como a Bíblia chama, espírito de adivinhação. É como aquela moça que quando viu Paulo passando ali com Barnabé, esses homens estão anunciando o caminho do Senhor, esses homens estão anunciando o caminho do Senhor, e de repente Paulo se perturbou em espírito e repreendeu aquela mulher, aquele espírito, né, de adivinhação que estava na vida daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher, aquela jovem, estava vendo o que Paulo estava fazendo. Ou ela estava dizendo algo inusitado, ou ela estava de fato dizendo algo ali que ninguém sabia. Todo mundo sabia que Paulo estava anunciando de fato a palavra de Deus. Ela sabia. Não, mas para dizer que ela estava sendo usada por Deus, ou que ela tinha um poder, ela tinha que falar, ela tinha que insistir de que Paulo e Barnabé estavam ensinando o caminho do Senhor. E Paulo disse, não, esse espírito não procede do Pai. Esse sentimento aí, esse gênio, essa palavra não vem de Deus. Por quê? Porque ela queria bajular, ela queria colocar no coração de Paulo, sabe, orgulho, prepotência. Esse pregador aí, ele é usado por Deus. Era assim que nós estávamos no sistema. Como esse irmão Elcio prega. Irmão, eu gosto mais quando o irmão Elcio prega do que o pastor presidente, quando o irmão Elcio prega. Então quando eu ouvia isso, glórias a mim, louvado, engrandecido seja o meu nome. Não é isso? A graça de Deus derruba isso. A graça de Deus quebra isso. A graça de Deus lança isso por terra. Porque toda honra e toda glória pertence ao Criador. Então esses homens estão aí, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e não de Deus. Não se deixa levar por esses ventos de doutrina, mas continue firme na graça do Criador, entendendo que aquilo que nós aprendemos, isso que você está aprendendo, que vocês, meus irmãos em graça, isso que vocês estão aprendendo não é porque o irmão Elcio, não é porque... Às vezes eu vejo alguns comentários aí, glória a Deus, louva a Deus pela vida do irmão Elcio, obrigado meu irmão por trazer uma palavra que me iluminou, obrigado irmão Elcio, ou outros irmãos aí que trazem uma palavra em graça. Mas a gente sempre tem que estar com os pés no chão e sempre falando aqui, né, para que os irmãos estejam cientes. Toda honra e glória, todo mérito pertence ao Eterno, ao Criador, porque eu posso passar amanhã, o dia e a noite ensinando, abrindo a Bíblia e lendo, mas se o Espírito não edificar, se o Espírito não testificar, se Deus não abrir a mente, não adianta nada, abençoado.
É como disse o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. O irmão ali prega, plantou, o outro irmão veio aqui, regou, veio aqui, aperfeiçoou a mensagem, melhorou. Eu dei uma reflexão aqui, o outro irmão foi lá, caprichou, melhorou o entendimento, você recebeu, mas tudo para a honra e glória do Criador. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque você não está aprendendo doutrinas e preceitos de homens. Você está aprendendo o Evangelho, a palavra do coração do Pai, para que você esteja vivendo, reinando em vida e em perfeita harmonia, em perfeita vitória com o Criador. Tá bem? Fique com essa reflexão. Obrigado a vocês aí pelos comentários, obrigado a vocês aí que têm deixado aí o like, que vocês estejam aí propagando essas mensagens para que outras vidas alcancem também esse entendimento. Graça e paz e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu.